Olá pessoal, tudo bem? Eu vim falar um pouquinho para vocês hoje sobre o uso da letra cursiva ou da letra de forma no processo de alfabetização, certo? Então, existe aí toda uma questão muito grande em relação a isso, né? Os professores ainda falam, mas por que não ensinar a letra cursiva já logo de cara, né? Junto com a letra de forma, os quatro tipos de letra, né? Então, ainda é comum a gente ver boa parte das salas de aula por aí os alfabetos, né, que trazem os quatro tipos de letra: maiúscula e minúscula, cursiva e de forma. Bom, enfim, então acho que a gente precisa pensar em algumas questões aí em relação a isso. Primeiro, qual é a concepção que o professor tem de alfabetização? Acho que essa é a questão fundamental para definir se ele vai ou não vai utilizar a letra de forma ou a letra cursiva no processo de alfabetização, ou as duas juntas, né? Então, assim, do ponto de vista da alfabetização tradicional, vamos dizer assim, né, onde você tem aí ainda a ideia de que a memorização é o fator principal do processo de aprendizagem. Veja, eu não estou dizendo aqui de maneira nenhuma que a memória não é importante, ela é fundamental, é claro. Mas assim, o método que preconiza a ideia de que se você memorizar muito, memorizar pedaços de palavras, palavras e assim por diante, até que a criança comece a fazer as conexões e escrever, bom, né, eu vou dizer para você que dentro dessa lógica não faz muita diferença você inserir ou não inserir a letra cursiva. A criança vai ter que memorizar a letra e não está fazendo uma reflexão sobre o sistema de escrita propriamente dito. Então, não vejo muita diferença, né, que é o método mais tradicional aí, né? Agora, qual é a grande questão disso, né? A grande questão é se você está pensando, né, de uma forma um pouco mais abrangente no processo de alfabetização da criança, ou seja, se você está pensando que a criança está ali refletindo sobre como escrever, que letra ela põe, que letra ela deixa de pôr, qual é o som da letra, que som que combina com outro som, né? O que ela lembra que é parecido com aquele para colocar, enfim, o processo de pensamento sobre a construção da escrita. E aí a gente já entra dentro de uma linha, né, que nos mostrou a Emília Ferreiro, que a gente chama aí de construtivismo ou socio-interacionismo, como queiram, onde a criança vai desenvolvendo as hipóteses de escrita. Se você é um professor que trabalha com essa linha de pensamento, de concepção, você vai perceber que, na verdade, o que acontece, né? A criança, quando está em processo de reflexão sobre a escrita, então você dá uma atividade para a criança, onde ela tem que, por exemplo, preencher a palavra de uma cruzadinha, né? E ela fica pensando que letra que ela tem que pôr ou deixa de pôr, ou uma atividade que envolve letras móveis, onde ela tem que pegar as letras para construir lá uma determinada palavra que você propôs para ela. Nesse processo, né, se ela tiver a letra cursiva como exigência do professor, a criança vai precisar, né, principalmente quando ela for escrever, né, com lápis, com a caneta, enfim, ela precisa pensar em duas coisas, né? Primeira coisa, como é que eu desenho, né? Como é que eu escrevo o símbolo da letra A, da letra B, enfim, das letras, com a letra cursiva, né? Porque a letra cursiva, a de convir, ela tem um traço mais difícil de ser realizado no primeiro momento, principalmente para uma criança que ainda está desenvolvendo a coordenação motora fina, tá certo? Então, esse processo de pensar sobre a escrita, ele se torna duplamente dificultoso, né? Primeiro, a criança tem que pensar que letra que ela vai pôr ou deixar de pôr, e outra, depois que ela tentar pensar isso, ela vai ter que pensar como é que eu desenho, como é que eu traço essa letra, como é que eu vou fazer a grafia dessa letra. Mas a letra de forma também ela tem que pensar como é que faz. Claro que tem. Só que a letra de forma é uma letra que está no mundo muito mais aparente do que a letra cursiva, né? Afinal de contas, os meios eletrônicos só usam letra de forma, né? Jornais, revistas, livros, né? Hoje não, né? Há um bom tempo já no Brasil, os livros didáticos do primeiro ano,
Livros de educação infantil, livros paradidáticos, a imensa maioria deles traz a letra de forma maiúscula para as crianças. Portanto, essa letra ela tá já de certa forma mais dentro da memória das crianças. Então, teoricamente, na hora de escrever alguma coisa usando essa letra, ela vai fazer um esforço cognitivo menor para pensar como é que ela desenha essa letra, porque isso já está embutido dentro dela. A partir do momento que você insere uma letra nova, que é a letra cursiva, ela vai ter que pensar uma outra coisa, além de pensar como ela escreve, né? Então, só voltando no início, se você é um professor que acha que simplesmente fazendo cópias repetitivas de palavras e tudo, a criança vai aprender, né? Tudo bem, a criança pode até ser inserida nessa letra, porque na verdade, no fundo, quando a gente estuda, né, a Emília Ferreiro e outros pensadores que trazem a ideia das hipóteses, mesmo você fazendo um trabalho por memorização das crianças, usando cartilhas e por aí afora, no fim das contas, a criança se alfabetiza dentro das hipóteses do mesmo jeito, independente do método que você usa, né? O que a gente pode é facilitar ou dificultar esse processo usando uma metodologia mais adequada, onde a criança possa, de fato, ser respeitada e provocada a ganhar e a pensar, avançar dentro das hipóteses que ela estava tendo naquele momento, né? Então, isso é interessante. Veja, quando a gente fala de memorização de coisas, por exemplo, dentro de uma concepção socio-interacionista, é fundamental a ideia de trabalhar com os nomes próprios, por exemplo, da lista da classe, né? A criança memoriza o nome dela e memoriza o nome dos colegas. Então, ela vai escrever o nome do coleguinha dela, ela vai escrever de memória? Tudo bem, ela vai escrever de memória. Só que uma coisa significativa não é qualquer palavra, é o nome de uma pessoa que está do lado dela, de um colega que ela gosta. E quando ela for escrever alguma outra coisa dentro de uma atividade, ela pode e com certeza fará uso do recurso de como se escreve o nome do colega para escrever alguma coisa similar, que tem o mesmo som ou coisa parecida. Então, veja, é um processo diferente do que ficar fazendo cópias infinitamente, né, de coisas que não fazem sentido para a criança, né? Ou que fazem algum sentido criado dentro do ambiente escolar, que na verdade é só um pseudo sentido. Às vezes a gente inventa umas atividades e fala, isso faz sentido, não faz, né? Sentido é que quando a gente realmente aproxima de verdade, né, o máximo que a gente puder, os usos sociais que se faz da escrita de verdade no mundo social para dentro de uma sala de aula. Então, veja, esse, né, só para sintetizar então, o uso da letra de forma no processo de alfabetização, ele faz muito mais sentido porque, primeiro, a letra de forma ela está no mundo social da criança e ela tem muito mais contato com essa letra e muito mais facilidade de pensar o desenho dessa letra, ao passo que no outro é mais difícil. Uma outra questão é na hora de avaliar as hipóteses escritas. Por isso que eu falei, o professor que não trabalha com hipótese não tem tanto problema, mas quem trabalha com a sondagem de escrita, vai analisar as hipóteses escritas, imagina se a criança, né, num ditado que você faz para ela, ela vai escrever com letra cursiva. E aí você pede para ela ler para tentar identificar. Fica mais difícil para o professor saber onde é que está cada pedacinho que ela quis falar ali, uma vez que a letra cursiva emenda tudo, tá certo? Então esse é um segundo fator, menos importante, mas de certa forma também tem uma relevância para não usar essa letra agora, tá? Bom, por fim, quando é que eu uso então ou introduzo a letra cursiva? Ela é necessária? Ela é necessária. Qual é a função da letra cursiva na vida das pessoas? Bom, a letra cursiva ela vai dar para a criança a possibilidade da sua marca pessoal. Cada um tem uma letra, nenhuma letra é igual a de ninguém, né? Então existem aí milhões de pessoas no mundo e milhões de letras diferentes. É a impressão digital de cada um, tá certo? As letras podem até ser parecidas, mas não são exatamente iguais de ninguém, né? Ah, mas e se a criança usa a letra de forma pro resto da vida? Não tem problema, essa é a letra que ela escolheu para ser a letra dela e a marca pessoal dela. Ué, afinal de contas, não é a marca pessoal? Mas de qualquer maneira, a gente tem que oferecer, e a criança tem o direito de aprender isso na escola. Aprender o quê? Aprender as letras cursivas na escola. E aí ela vai dar o movimento que é dela, né? Não se preocupar muito com o formato dessa letra. É claro que é importante a criança escrever dentro da linha, dentro dos espaços, né, do caderno, isso é importante, mas
Gente, né? Todo mundo aqui foi criança, adolescente. Quantas vezes você mudou a sua letra até que ela realmente ficasse, né, depois de adulto, estável? E eu vou dizer mais, até hoje, depois de adulto, né? Se você está com pressa, sai de um, se você está calmo, sai de outro. Dependendo do que você está escrevendo, sai de outro. Se você está nervoso, sai de, viu? Não é verdade? Então, veja, não adianta ficar pegando no pé e achar que todas as crianças vão fazer aquela letra maravilhosa que vem escrita nos cadernos de caligrafia, né? E eu acho que isso, eu estou dizendo que é importante o movimento fino, cada um desenvolver o seu, escrever na linha, mas o mais importante de tudo é que a criança tenha uma letra que seja legível para qualquer pessoa, né? Isso é fundamental. E que ela saiba o que ela está escrevendo e tenha capacidade de se comunicar através da escrita, de verdade, né? Eu acho que isso são as questões fundamentais para uma criança que usa a escrita. E ela vai ser introduzida, então, dentro da concepção construtivista, a letra cursiva ela deve ser inserida quando? Quando a criança alcançar a escrita alfabética. Simples assim. Aí, por quê? Porque a criança, quando alcança a escrita alfabética, ela não precisa mais pensar, tá certo? Sobre quais e quantas letras ela vai pôr, aquela coisa toda, o som, enfim, ela já sabe escrever. Isso já virou uma coisa automática na cabeça dela. Então, a partir desse momento, ela pode já começar a pensar no desenho da letra. E aí ela vai fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, como nós que já somos alfabetizados fazemos. Tá bom? Então, fica aí essa, né, minha reflexão. Vocês podem concordar, não concordar, né? Deixem aí os questionamentos nos comentários aí. A gente vai conversando com vocês e se precisar a gente faz um outro vídeo retomando esse assunto. Valeu, até a próxima. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de indicar para os seus colegas, tá bom? E deixar um like aí, tá bom? Até a próxima, então. Tchau.